Pastor Igreja, glória, aleluia, louvado seja Deus, mais uma noite de ensino, glórias a Jesus. Irmãos, estivemos na terça-feira passada, não cometa o mesmo erro do diabo. Hoje vamos estar dando continuidade, né? Só que hoje o tema é entenda seu lugar, né? Ali o evangelista Gabriel falou alguns temas de quando foi a queda do diabo, né? Após querer ser maior que Deus, né? Não se colocando no seu lugar. E aí veio a sua queda, né? E levando uma terça parte do céu também para baixo, né? Nós vimos que ali não adianta, né? E tem coisas que foi colocado na terça-feira que tira o nosso foco daquilo que Deus tem nos colocado. Por exemplo, ele falou sobre a soberba. Quando nós deixamos a soberba entrar em nosso coração, né? Aí Deus acaba abatendo nós. Hoje nós vamos entrar no assunto a qual vivia João Batista. João Batista, nós sabemos que viveu pouco tempo na terra, mas o pouco tempo que ele viveu deixou muitas coisas para nós. Deixou o ensinamento, se nós formos abordar para a nossa vida, vai ser para a vida inteira, irmãos. Vai ser para a vida inteira. Todo ministro, entenda uma coisa. Primeiro, qual o lugar Deus no ministro? Segundo, qual, embora pareça tão óbvio, fundamento, conhecendo somente o chamado divino, mas também o limite desse chamado. Os discípulos de João Batista passaram um conflito interno por Jesus, batizando pessoas, do que o próprio João, há muita tremenda lição aprendendo que isso, o episódio disto depois foi Jesus com seus discípulos, e os discípulos nas terras da Judéia. Ali permaneceu e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas para que escorria, o povo era batizado. E contigo, além do Jordão, qual tendo testemunho, batizando todos, sai ao encontro, testemunham, disse: eu sou o Cristo, fui enviado como percurso que tenho, pois esta alegria em cumprir em mim, quem convenha que ele cresça e eu diminua. Louvado seja Deus. Um texto aqui, irmãos, está lá em João, seu capítulo 3, versículo 22 ao 30, que a gente vai dividir em 3 partes, que é situação, questionamento e resposta de João Batista. Você vê lá que depois que Jesus chega, João já estava batizando, mas agora Jesus chega e Jesus é contemplado por João. E João fala, né, que aquele que vem após mim, que não sou eu nem digno de desatar as sandálias de vossos pés. Mas nos textos bíblicos, se a gente vê, havia um conflito ali, porque Jesus chega e João Batista já está batizando, mas Jesus começa a batizar mais que João Batista. Aí daqui a pouco os discípulos vão questionar o João: mas por que ele chegou agora e está batizando mais que você? Né? E isso aí gerou dúvida nos discípulos de João. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de chegar. Mas aí dá para ver que João se colocava no seu lugar naquele momento. Ele sabia que Jesus era o Cristo, enviado por Deus. Já tinha sido enviado para o Senhor, né? E já foi falado lá no Jordão, antes de Jesus começar a batizar, João já tinha batizado Jesus. Então ele sabia que era o Cristo. Esse que está vindo aí
após mim, que não sou eu nem digno de desatar a vossa sandália, né? Batizará com fogo. Então ele sabia que Jesus era o Cristo. Então ele estava falando ali para os discípulos, ó, se você ver, depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Ora, João Batista também e Enom juntos a Salim, porque havia ali muitas águas e vinha ali ele e batizados. Porque ainda que João não tinha sido lançado na prisão. Aí está falando antes de João Batista ser preso por Herodes. Você vê que João Batista viveu um período pouco na terra, né? Não fala na Bíblia, mas a Bíblia, todo mundo sabe do texto que quando ele confrontou com Herodes ali, e Herodes dando uma festa ali no palácio, Herodes teve que conceder. Mas lá atrás, se você ver, irmãos, João Batista, ele se colocava no lugar dele, né? Mesmo batizando menos que Jesus. Por quê? Porque os discípulos queriam colocar conflito, colocar discussão ali, porque ele estava batizando antes de Jesus. Mas ele sabia que Jesus tinha o poder de fazer aquilo que já era para fazer na terra. Porque, se a gente olhar mais para baixo aqui, e houve então a questão entre os discípulos e João da Judéia acerca da purificação. O fato, infelizmente, de muitos buscar o seu próprio reino, não de Deus, a atitude revela a inversão. Assim são como uma linguagem corporal, que expõe a emoções, a intenções de que expressar também a linguagem emocional revelador do quanto consideramos o exemplo e a atitude. Isso aqui, irmãos, está lá em Daniel, né? Já fala do Nabucodonosor. Daniel 3, capítulo 1. Daniel 3, capítulo 1. Você vê que na Bíblia, o João Batista nunca se quis ser mais do que Jesus. Por quê? Porque ele sabia se colocar no seu lugar. E às vezes, a gente chega alguém na igreja com seu ministério e faz algo além maior do que às vezes a gente às vezes questiona às vezes. E isso é um conflito da gente. Por quê? Porque às vezes a gente não queremos, mas isso aí vem de Deus, tá? O João, ele se colocava como pequeno, que maior é aquele que estava nele, que era Jesus. Então, irmão, nós temos que, às vezes tem coisas que não é para a gente fazer. Você está entendendo? Você vê que ele fez somente aquilo que Jesus tinha colocado. Por questões, João Batista, você vê aqui, ó, depois disso foi Jesus com seus discípulos. A Judéia estava ali com eles batizando. Olha, Jesus batizava também Enom, Salim. E a gente vê, irmãos, que o João Batista aqui, ele se colocava como menor. E muitas das vezes, porque o povo estava falando lá, né? Vós mesmos sois testemunha ao que dizes. Não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Ele foi enviado depois de Cristo. Mesmo ele batizando primeiro, ele se colocava como o último, como menor, como pequeno. Porque ele sabia que Jesus era maior na vida dele. E a gente levamos para os dias de hoje, às vezes, irmãos, nós deixamos, como posso dizer, aquilo que vi e ouvi, isso testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho, porque aquele que aceitou o testemunho confirmou que Deus é verdadeiro, porque enviou falar a palavra de Deus, pois-lhe o Espírito por medida. E aqui nós aprendemos com João,
a qual, por seu testemunho, por ele ser novo, né? Porque a Bíblia fala que já desde a barriga de Maria e Isabel ali, a qual foi encontrado, eles já se conheceram pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo que testificou João a fazer a obra, né? E quando ele vê Jesus, ele cede. Mas os discípulos querem pôr conflito, quer apimentar aquele momento ali, que ele está fazendo a obra de Deus, né? Batizando, né? Pregando. Você vê que ele prega ali sem... Você pode ver que em linguagens, arrependei, raças de víbora, né? Que é chegado o reino do céu, né? Para que a gente viesse se arrepender. Até Herodes, se você vê, Herodes temia a João Batista. Mas por causa daquela festa que ele deu no palácio, e ele falou para a filha dele, pediu o que quiser, ele não pôde voltar atrás, e teve que tirar a cabeça de João Batista, matar João Batista naquela época. Mas a vontade dele não era essa, ele temia, porque João Batista, se a gente ver mais para baixo um pouquinho, mais para baixo um pouquinho aqui. Se a gente ver mais um pouquinho para baixo aqui, há outros motivos a qual declaro dizer menor é maior. Cristo deixa claro um desses motivos. A capacidade de João não é se exaltar e nem se promover, além do seu chamado. Mateus 11:11. Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre o que das mulheres tem nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Próximo. Desde o dia de João Batista até agora, e faz violência ao reino dos céus pelas forças se apoderam deles. Somente até aí. Irmão, você vê que para ser maior no reino do céu tem que ser menor aqui na terra. E muitas das vezes tem pessoa que quer ser maior aqui na terra, mas para Deus é menor. Para Deus ele é tudo aos contrários, tem que ser menor. Você vê que João Batista não queria se destacar, ele não queria se mostrar que ele batizava menos nem mais, mas ele queria fazer a obra do Senhor Jesus. Se cumprir o que Jesus tinha ordenado para ele fazer, né? Se a gente olhar mais para baixo aqui, a qual difícil de acreditar de um líder aceitar e receber o apóstolo João, nenhum dos irmãos que com eles relacionava em sua congregação, mas aquele cidadão chegou a tal ponto como alguém inventaria a ministração de os 12 apóstolos do Cordeiro e em especial ao discípulo amado. Respondeu a este texto bíblico: Diótrefes gosta de exercer primícia entre eles. A verdade é que ninguém pode brilhar debaixo do mesmo holofote. Que isso mais é a naturalidade e a doença emocional. O fato, infelizmente, que nós viemos buscar o próprio reino, não de Deus. A atitude revela a inversão. Assim é como a linguagem corporal que expõe a emoções e a intenções do que expressa também. A linguagem emocional revela quantos
consideramos o exemplo e a atitude de Nabucodonosor levantando aquela estátua. Se a gente olhar a este texto, Daniel 3:1, Daniel 3:1 ao 5, aqui fala de Nabucodonosor, né, que ele estava se querendo se vangloriar pela sua estátua. Então o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era 70 covados e sua largura era 6 covados. Levantou o campo de Dura, províncias de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães e todos os ofícios previstos para que viesses consagrar a estátua do rei Nabucodonosor que tinha levantado. Você vê que Nabucodonosor aqui, ele quer levantar uma estátua para se mostrar que ele é maior ali dentro do rei da Babilônia. Mas a Bíblia fala que teve 3 lá que não se postou. Não se colocou não se postou diante daquela estátua, porque ele sabia que Jesus ia livrar da fornalha a qual ele ia ser jogado. Mas a gente voltando lá, o que eu quero dizer para os irmãos? Que a gente tem que colocar como menor, para Deus receber nós como maior. Nós colocamos como menor aqui na terra, Deus vai nos revelar como maior. João nos mostra aqui, se você ler aqui no versículo 29, capítulo 3, versículo 29, aquele que tem a esposa ou esposo, mais o amigo do esposo, lhe assiste, ouve e alegra muitos com a voz do esposo. Assim só vós este gozo que está cumprindo. Ele convém crescer, porém eu a mim diminuir. Aquele que vem após mim sobre todos aqueles que vêm sobre a terra, e da terra fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquele que vem e ouvir e testificar, mas ninguém aceita o seu testemunho, aquele o aceitou o testemunho e confirmou que Deus é verdadeiro. João estava revelando aqui, falando que Cristo, mesmo chegando depois, ia fazer coisas maiores, né? Ia batizar mais, né? E era necessário os discípulos entender aquilo. Só que eles queriam confrintir, eles queriam apimentar aquele momento a qual João Batista estava tendo ali com Jesus, né? Que batizava. A primeira situação que nós vemos aqui do João Batista, irmãos, é que João Batista e Jesus naquela época estava no auge, né? Estava batizando bastante almas, estava se arrependendo e estava se achegando ao Senhor. Ali é momento de que João Batista e Jesus estava cumprindo o ID do Evangelho, né? Acredito eu que primeiro as almas ali estavam sendo passadas por Jesus e João já tinha passado por João Batista, a qual Jesus também passa, né, no Rio Jordão ali e se batiza e começa seu ministério. A Bíblia fala aos 30 anos. E o questionamento do discípulo João Batista incomodava o fato que Jesus é aquele que foram promovidos pelo testemunho do seu mestre, somente agora batizava. Anteriormente, e era a exclusividade de João, como ele recebia muita gente, que o próprio João Batista, a gente vamos ver no versículo 25 e 26 de João, porque João tinha sido lançado, não, perdão, irmãos.
João 24, João 1, 24 ao 28. João 1. Ele tinha sido enviado e era dos fariseus. E perguntaram e disseram: por que batiza? Pois se não tu és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós, ai de que vós conheceis, este é aquele que vem após mim, que antes de mim, a qual não sou digno de desatar a correia e das sandálias. Estas coisas aconteceram Beterá, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aqui nós vimos que João Batista, irmãos, ele chega no momento que ele está ali batizando e tem uma fila, muitos batizando ali, muitos vindo para batizar. E lá atrás está Jesus, e ele olha e fala que aquele lá era Jesus, que ele não era digno de desatar as sandálias, né? Que era o ministério dele, era fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. E tem alguns pontos aqui, né, que ficou Você vê que a grandeza de João Batista foi destacada pelo Senhor Jesus. Você vê que Jesus, ele precisava ser batizado, mas no momento que ele chegou lá, ó, João Batista, você vai ter o privilégio de batizar, e Jesus se lança ali no Jordão. João Batista batiza ele, né? E logo após já desce o Espírito Santo, né? E começou ali o ministério do Senhor Jesus. O percurso conclui a resposta pendente do dia anterior, a clareza, a firmeza, seu batismo viva tão somente manifesta ao Messias, mas a quem chamado a atenção, a qual Cristo apareceu, mesmo dia ao que o João concluiu a resposta de conhecer, que ele é o próprio que não deveria, sempre haverá um, no dia seguinte da vida, de quem entenda o seu lugar, que usurpa a glória divina. Acredito que a hora certa de Jesus aparecer e brilhar e se revelar nos através de nós, a qual entendemos que de quem na história. O que me chamou a atenção, irmãos, naquele momento que João Batista se pronunciava, e falava e pregava no deserto, é que alguém chegava para ele, contemplo eu, e falava, mas ele não dava ouvido às vozes. E se você vê no texto, a qual era o próprio sonho de Deus comunicar meramente e anteriormente ao futuros as sessões de reinado, para acontecer o objetivo e anunciar a vinda do reino de Deus. Pedra que destruía, estátua edificava, que o Altíssimo diria ao fim do reino do homem para estabelecer o próprio reino. Basicamente a mensagem
João 1, 29 ao 30. 29 ao 30 de João 1. No dia seguinte, Jesus vinha e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a qual disse que vinha após mim um homem que ainda que foi o primeiro e que não conhecesse, mas fosse manifesto a Israel, e vim por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito que desceu do céu como uma pomba e repousou sobre ele. E não conhecia, mas mandou batizar com água. E esse me disse: Sobre aquele que vires, desce o Espírito, sobre repousa ele, e batiza com o Espírito Santo. E vi e testificou que este é Filho de Deus. No momento que João Batista batiza Jesus, ali a Bíblia fala que, né, o véu se rasgou, né, o Espírito Santo se pousou sobre a vida de Jesus ali, né? Veio como uma pomba, né, que ia testificar. E a gente vê que João Batista estava se cumprindo aquilo que ele tinha falado lá atrás lá. Mas nem por isso Jesus deixou de testificar o que ele tinha na vida de João Batista, né? Foi pregando e no deserto, arrependei-vos, e a Bíblia fala que muitos foi se achegando naquele mesmo tempo, e ele pregava mesmo, ele pregava a palavra dura, palavras, não palavra para atrair as pessoas, mas palavra para confrontar o coração das pessoas, para que elas viessem para que elas se arrepender de coração, viessem entregar de coração para o Senhor. E a Bíblia fala que muitos se achegaram, né, até João Batista ali, e eu creio que grandes coisas Jesus contemplou ali com João Batista no deserto ali. E eu vou estar passando esta outra parte, que o evangelista Gabriel dará um resumo aqui, numas partes mais que ficou para ele estar passando para a igreja. Amém? Na verdade, faz muito sentido aquilo que o presbítero Valber falou nessa noite. Por quê? Porque aqui está um retrato, João Batista, na verdade, é um retrato do oposto daquilo que a gente aprendeu semana passada. O que a gente aprendeu semana passada? Na semana passada, como o presbítero Valber falou, nós aprendemos que Satanás, pelo fato de ele, pelo anseio de ser mais, e não apenas ele, mas como os outros personagens da Bíblia, os homens da Bíblia, nesse anseio de ser mais, nesse anseio de querer crescer, eles vieram à ruína. Por quê? Porque eles não entenderam o seu lugar, não entenderam a sua posição e não entenderam pelo que foi chamado. E o presbítero Valber focou em algo muito interessante nessa noite, o que ele falou. Todo ministro de Deus, ele precisa entender duas coisas. E ele falou muito bem falado aqui nessa noite. O que ele falou foi o seguinte: a primeira coisa que o ministro precisa entender é qual é o seu ministério, qual é o seu chamado e qual é o seu lugar. Até onde eu posso ir. E qual é a segunda coisa que todo homem, toda mulher de Deus precisa entender? Que não é para ele fazer, o que não é para ele ultrapassar. E se tem alguém na Bíblia, como o Valber falou, o presbítero aqui nessa noite, que é exemplo disso, esse alguém se chama João Batista. Esse alguém se chama João Batista. O Valber citou um texto aqui de João, capítulo 3,
versículo 22 ao 30, acerca do batismo de Jesus e acerca do questionamento dos seus discípulos. Na verdade, como o Valber falou, tanto Jesus como João Batista naquela época, pensa, eles estavam muito, mas muito famosos em Jerusalém. Tipo assim, eles estavam muito popular. Eles, em Jerusalém naquela época, tipo assim, se fosse no Instagram, se existisse Instagram nos dias daqueles dias, com certeza eles eram os top dos tops. Então, toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, eles iam até Jesus e João Batista, porque eles estavam populares. Porém, os discípulos de João Batista começaram a querer questionar, não João Batista, mas os discípulos dele. Questionar por quê? Porque eles não entendiam que o Jesus que tinha sido batizado pelo seu mestre, agora também está batizando. Por quê? Antes de Jesus chegar, quem que batizava? O Valber falou. João Batista era a única pessoa que batizava as pessoas. E Jesus até então não tinha chegado. Mas João Batista é alguém que ele entendia seu lugar. João Batista era alguém que sabia o porquê ele veio na terra. João Batista sabia qual era o seu chamado. E quando o Valber falou nessa noite que quando João Batista estava batizando com água, o batismo com água de João Batista tinha apenas um propósito. E qual propósito é? Revelar o Cristo. Revelar o Cristo. E como ele falou, naquela fila, quando Jesus veio, o Cristo foi revelado. Por quê? A Bíblia diz no livro de Lucas, se eu não estou enganado, que quando Jesus Cristo foi batizado, João Batista viu o céu se abrir. A Bíblia diz que João Batista, ele testifica que viu o Espírito de Deus repousar sobre a cabeça dele, e ele ouve-se do céu uma voz que dizendo, eis aí o meu filho amado. Então, se teve a revelação de que aquele era o Cristo. E quem era João Batista? João Batista era apenas a voz do que clamava no deserto. João Batista era apenas a voz daquele que prepararia o caminho. João Batista, na verdade, não era o noivo era Cristo. João Batista era apenas amigo do noivo. Amigo do noivo. E pelo fato de ele ser amigo do noivo, porém os seus discípulos não conseguiram entender isso. Por que não conseguiram entender? Porque João Batista era o único que batizava com água, certo? E Jesus passou a batizar com água também. E quando Jesus passou a batizar com água, o que aconteceu? Isso gerou um desconforto no coração dos discípulos de João Batista. Eles começaram a questionar. Mas como assim? Aquele que foi batizado pelo meu mestre agora também está batizando, e as pessoas que só vinham até nós agora também estão indo até Jesus? Como o presbítero Valber falou nessa noite, muitas das vezes a gente está desenvolvendo um ministério. A gente é líder de alguma coisa, ou está na frente de algum departamento, ou está desenvolvendo algum departamento, e de repente alguém chega, alguém aparece, e o ministério dessa pessoa começa a crescer. O ministério dessa pessoa começa a se elevar. Será que nós teríamos humildade suficiente? Será que nós teríamos humildade suficiente para entender, como João Batista entendeu quando ele foi dar a resposta? Ele falou assim, é necessário que, o Valber falou nessa noite, ele falou que, João Batista falou que era necessário que ele crescesse e ele diminuísse, porque ele entendia o seu lugar. E quando eu e você, nós entendemos o nosso lugar no reino, quando eu e você, nós entendemos o nosso lugar na igreja, quando eu e você, nós entendemos o nosso lugar, o nosso chamado, quando alguém chega e a gente entende que esse alguém chegou e esse alguém, o ministério dele, ele vai muito mais além do que o nosso, será que nós teríamos humildade suficiente para aceitar isso? É difícil, irmão. É difícil. E o interessante é que eu estou falando de João Batista, mas o Valber falou nessa noite que as pessoas saíam do centro de Jerusalém
As pessoas deixavam de ir na sinagoga, as pessoas deixavam de ir no templo. Sabe para quê? Ele falou nessa noite, para que as pessoas fossem até o deserto. E no deserto escutar o quê? A palavra de João Batista. E muitos iam até João Batista, como o Valber falou, iam até ele e diziam assim: tu és o Cristo? Tu és Elias? Quem tu és? Você vê como o coração de João Batista estava blindado e ele entendia seu lugar, porque se fosse nós naqueles dias, com certeza, muitos de nós talvez pela fama, muitos de nós muitas das vezes com a oportunidade de termos o holofote, muitas das vezes de queremos ser ou ser grande diante do povo, iria falar assim: não, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Não, de fato o espírito de Elias está sobre mim. Mas em nenhum momento você vê João Batista falando que ele era o Cristo. Em nenhum momento você via João Batista falando que ele era um profeta. Que ele era um profeta. E já se fazia 400 anos que não ouvia uma voz profética na terra. Entre Malaquias e Mateus, a Bíblia diz que Deus se calou sobre a terra. Não ouvia mais a voz de Deus. Aí quem aparece no deserto da Judéia pregando? João Batista. E a mensagem de João Batista, como o Bárbara falou, não era uma mensagem fácil de ouvir. Era uma mensagem dura. Arrependei-vos, raça de Cristo. Arrependei-vos. Mas mesmo assim, perceba que quando a mensagem é cheia de poder, cheia de graça, meus irmãos, é até gostoso ouvir umas lapadas na cara, né? Porque nos confronta e nos transforma. Nos confronta e nos transforma. Então, João Batista, ele entendia seu lugar. Ele entendia quem ele era no reino e ele entendia o que ele estava fazendo na terra. Porém, João Batista, ele não quis crescer. E as pessoas perguntavam: quem é você? Quem é você? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E ele teve a oportunidade de se exaltar. Mas como o Valber falou em Mateus capítulo 11, versículo 11, que ele não se exaltou. Ele não se exaltou. E pelo fato de ele não se exaltar, nada, como ele falou, nada melhor do que um dia após o outro, para que o próprio Jesus desse o testemunho dele. Quando Jesus foi dar testemunho de João Batista, Jesus falou assim: olha, nascido de mulher. Você já parou para pensar? Nascido de mulher. Vamos lá, quem nasceu no ventre de uma mulher? Vamos voltar um pouquinho para a Bíblia. Abraão, amigo de Deus. Elias fez fogo cair do céu. Fala um outro nome aí. Moisés abriu o mar, viu a glória de Deus. Quem? Josué, cara. Josué que liderou o povo. Falam aí. Não, pode falar. Isaías, cara, viu o céu aberto, Jesus assentado no alto, sublime trono. Andréia, fala um nome aí. Jana, Alicia, fala um nome aí. Um nome bíblico aí. Vamos ver se algum desses... Hã? Quem? De todos esses nomes que foi falado, a Bíblia diz que Jesus falou que do ventre da mulher não nasceu ninguém maior do que João Batista. Mas o Valber deu a receita aqui. O Valber nessa noite falou que o meu coração é o seu coração. O porquê João Batista, nascido de mulher, era maior do que todos. Sabe por quê? Porque quando ele teve a oportunidade de crescer, quando ele teve a oportunidade, quando os holofotes estavam sobre ele, sabe o que ele fez? Ele tirou dele e ele apontou para o Cristo. E sabe o que ele dizia? Quando vinham questionar ele, dizia assim: olha, a minha alegria está cumprida em apenas ouvir a voz do meu amigo. A noiva não pertence a mim, a noiva pertence a ele. Então, você entende a necessidade de nós entendermos o nosso lugar? A necessidade de nós entendermos o nosso lugar e a necessidade de nós não querer se vangloriar, de nós não queremos crescer. E na verdade,
Muitos se perdem buscando glória e projeção que não lhe pertence e incorre na mesma condenação do diabo. Incorre na mesma condenação do diabo. Procuram glória, procura se engrandecer, procura de alguma forma aparecer. E nesse desejo de crescer, cai na mesma condenação do diabo. Projeta para mim, João, 3 João, capítulo 3, versículo 9 e 10. Liga o microfone para mim. Aí, lê para mim, Val. 3 João, versículo 9 e 10. Tem escrito a igreja Diótrefes, que procura entre eles o primeiro e não o recebe. Por isso tirarei a memória das obras que faz, preferido contra nós as palavras maliciosas, eles não contêm. Com isto, não recebe o irmão, eu impede ou queres recebê-lo, eu lança fora da igreja. Só até aí, pode ficar comigo. Olha o que o Valber falou nessa noite. Ele falou de um camarada, e às vezes, Joe, Tiagão, Jamile, agora nós vai bater um papo aqui. A gente vai conversar acerca da palavra de Deus. A gente não dá muita importância de pegar esses textos bíblicos. E o texto de 3 João é meia folha da Bíblia. Mas vai falar de um camarada pelo nome de Diótrefes. E sabe, Valber, o que esse cara fazia? A Bíblia diz que ele queria exercer primazia na igreja. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando João, Valber, é o apóstolo João, irmão. O discípulo do amor. Cara, Mari, sabe quem foi João? João foi aquele que fez assim no peito de Jesus, ó. Cara, e Jamile, esse Diótrefes, ele não aceitava que João fosse lá na igreja dar ou passar algum ensinamento. Por quê? Tinha um motivo. Porque no mesmo teto que Diótrefes, ninguém podia brilhar mais do que ele. Ele queria ser o centro da atenção. Todo o holofote tinha que estar sobre ele. E o interessante é que eu fico imaginando como que um cara, Valber, como que um cara pode rejeitar um dos 12 apóstolos. E não só João, a Bíblia diz que os próprios irmãos da igreja que ali estavam com ele também não deixava que exercesse nada, ou não ensinasse nada, ou não pregasse nada. Só ele queria brilhar. Isso não mostra que é uma imaturidade. Muito pelo contrário, isso mostra que é uma doença emocional. Ele quer toda a atenção para ele. Todo o holofote tem que estar nele. E se nós não tomarmos cuidado, muitas das vezes, ao contrário de João Batista, o nosso comportamento se torna um comportamento de idiota. Dentro do nosso grupo, só nós queremos exercer a primazia, só nós queremos fazer. Dentro da igreja, se o pastor não me dá uma oportunidade, se o pastor não me dá oportunidade para pregar, se o pastor não dá uma oportunidade para ler uma palavra, para orar ou para fazer qualquer coisa, meu Deus do céu. Meu Deus. Mas, vamos lá. Porém, é fato, infelizmente, que muitos buscam seu próprio reino e não o reino de Deus. As atitudes revelam a inversão, assim como uma linguagem corporal que expõe emoções e intenções de quem as expressa. Também há uma linguagem emocional tão reveladora quanto. Olha, isso aqui é muito forte. Projeta para nós Daniel capítulo 3, versículo 1 a 5. Daniel capítulo 3, versículo 1 a 5.
Daniel capítulo 3, versículo 1 assim. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era 70 covados e a sua largura era 6 covados, e levantou no campo que era a dura província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província para que viesse a consagração da estátua do rei Nabucodonosor que tinha levantado. Então se reuniu os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da províncias e a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e a estátua estava de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E os arautos apregoava em alta voz, ordenava-se a voz ao povo, às nações e línguas, a qual ouvis o som da trombeta, das flautas, das harpas, dos sabucas, dos salteados, das gaitas, dos foles e de todas as espécies de música, prostai-vos e adorai a estátua de ouro que Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Amém? Valber, você já parou para se perguntar o porquê Nabucodonosor quis levantar uma estátua de ouro? Não? Alguém já parou para pensar por que Nabucodonosor quis levantar uma estátua de ouro? Para mostrar que ele era maior, que ele era único. O que mais? Hã? Que ele era Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa? Mas na verdade, muitas das vezes a gente lê a Bíblia e a gente, Valber, nós desconectamos um capítulo com o outro. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de pegar versículos, pegar um versículo X ou citar um monte de versículo aqui, e muitas das vezes esses próprios versículos estão fora de um contexto bíblico. Às vezes você pega um versículo da Bíblia, esse versículo não está falando nada a ver com aquilo que você está dizendo. É uma outra coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia ela é ligada a uma coisa na outra. E esse texto ele está ligado a um acontecimento que muitas das vezes nós nem percebemos. Nem percebemos. E está ligado a esse acontecimento aqui, ó. Projeta para mim Daniel capítulo 2, versículo 32 e 33. O segundo ano do reinado de Nabucodonosor. E a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito, e os seus braços de prata, e as suas vestes, e as suas coxas de cobre. E as pernas de ferro, os seus pés eram a parte de ferro, e a sua parte em parte de barro. Na verdade, esse sonho que aconteceu, Nabucodonosor teve um sonho. E o sonho que ele teve é de uma estátua. É uma estátua. E cada parte dessa estátua, a cabeça era de algo, os braços, o peito de outro, a perna e os dedos, cada um era de uma. Mas na verdade, cada parte do corpo da estátua, cada metal, ele representava um império mundial, um reino que ia dominar toda a terra naqueles dias. Daniel capítulo 2, versículo 38 e 40. Onde quer que habite os filhos de homem na tua mão, entrega os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois a ti levantará outro reino inferior ao teus, e um do terceiro reino de bronze, a qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois com o ferro esmurça e quebra tudo. Como ferro se quebra todas as coisas, assim elas esmurçará e fará em pedaços. Bem,
Na verdade, ali, qual era esse sonho? Esse sonho é que Deus estava comunicando a Nabucodonosor não apenas o que estava acontecendo ali, mas também o que iria acontecer no futuro. E depois de Nabucodonosor, a gente sabe que veio outros reinados, e outros reinados começaram a reinar. Porém, a Bíblia diz que nesse sonho uma pedra do alto rolava, e essa pedra batia sobre a estátua e destruía. E na verdade essa pedra era Cristo, que é quando Cristo vai vir e vai reinar sobre toda a terra, e vai estabelecer o seu reino e também o seu governo. Agora projeta o versículo 44 e 45. Mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino de que não será jamais destruído. Este reino não passará, e a outro povo esmurçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que o monte foi cortada uma pedra, sendo auxílio de mão, ele se esmuçou o ferro, o bronze e o barro, e a prata e o ouro. Grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disto, certo que o sonho é fiel às suas interpretações. Você acha que coincidência que logo depois desse sonho, e ele sabendo que Daniel havia falado para ele que ele era a cabeça de ouro, alguém ia vir a destruir toda aquela estátua? Você acha que quando ele estabeleceu e ergueu aquela estátua de ouro, você acha que ele quis passar qual mensagem ali? Ele falou: eu não vou ser apenas a cabeça, eu vou ser o corpo inteiro. Quando ele quis erguer aquela estátua de ouro, a mensagem que ele quis passar foi a seguinte: o meu reino não vai durar apenas um tempo, o meu reino irá durar perpetuamente. Foi essa a mensagem que Nabucodonosor quis passar quando ele ergueu aquela estátua de ouro. Só que no capítulo 4, vemos uma nova mensagem divina, que não deve ser considerada como desconectada das anteriores. O capítulo começa com o rei da Babilônia glorificando a Deus depois do episódio da fornalha. Capítulo 4, versículo 1 a 3. Nabucodonosor, rei, e todos os povos das nações e línguas, que morra em toda a terra, paz vós seja multiplicada. Pareceu bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Não grandes são os seus sinais, a qual as poderosas as suas maravilhas, o seu reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Amém? A gente vê que ali naquele momento, diante daquele acontecido, o que aconteceu? Ele passou a adorar o Senhor. Ele adorou a Deus. Só que não é pelo fato de ele ter se prostrado e adorado ao Senhor que isso significa que a raiz do problema, a raiz do orgulho, havia sido tratada. Havia sido tratada. E muitas das vezes nós estamos na casa de Deus. A gente adora ao Senhor. A gente até ora, serve a Deus. Mas muitas das vezes a raiz do problema aqui dentro não foi tratada. E a Bíblia diz que passou-se um tempo, um ano depois, Nabucodonosor tem um segundo sonho, que o profeta Daniel também interpreta. Versículo 20 ao 26.
de Daniel, capítulo 4. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas deram formosas e o seu fruto abundante, e em quem para todos havia sustento debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Isso. És tu, ó rei, que cresceste e fizeste forte a tua grandeza, cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quando ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como dos animais da terra, do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiverdes conhecido que o céu reina. Amém? Na verdade, ele teve um sonho e ele teve uma advertência. Depois do versículo 29 e 30, coloca aí, Tim. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Perceba que mesmo ele adorando a Deus, primeiro ele adora a Deus, depois que ele adora a Deus, ainda Deus percebe que ele tem uma raiz de exaltação, uma raiz de orgulho dentro do seu coração. E ele entendia, ele sabia que Deus a Bíblia diz que Deus estabelece reis e remove reis, dá domínio e tira domínio. Quem estabeleceu o rei da Babilônia e quem levantou o império babilônio tinha sido o Senhor, porque o Senhor é soberano. Porém, o orgulho começou a tomar conta do coração de Nabucodonosor, e veio a segunda advertência, que foi o sonho. Falando: olha, se você não se humilhar, se você não reconhecer que foi o céu que concedeu isso a você, você vai pastar com os animais, até que você reconheça. Aí a Bíblia diz que Daniel, no versículo 29 e 30, ele se enche de orgulho novamente. Ele olha para a Babilônia e ele acha que ele ergueu aquele império. Na verdade, tinha sido Deus que tinha usado ele para erguer aquele império. Aí ele fala assim, observe no versículo 31 e 32. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Partirão comer erva com os bois, par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer.
Perceba que se a gente não tomar cuidado, a gente taca o pau nos outros. Mas se a gente não tomar cuidado, nós é semelhante a ele. É só Deus começar a usar a nossa vida. É só Deus começar a usar eu, usar você, que ó, nosso narizinho. Daqui a pouco a gente está achando que é eu que faço. É eu que exerço. Se eu não fazer, nada acontece. E o orgulho só vai tomando conta do coração, só vai tomando conta do coração. E esquece que foi Deus que levantou. Esquece que foi Deus que colocou. Esquece que foi Deus que capacitou. Aí, quando Deus percebe que o camarada está muito se exaltando, o narizinho muito inclinado, vai falar assim, deixa eu dar uma podada agora, para que você venha reconhecer e para que você venha aprender. Que é eu que reino, que é eu que faço, que é eu que uso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, meus irmãos. A gente precisa entender o nosso lugar. Entender que Deus colocou a gente em determinadas situações, em determinados lugares. Mas Ele nos colocou nesses lugares e muitas das vezes nos honrou e nos coroou. E muitas das vezes, sabe o que acontece? Eu já me peguei pensando, por exemplo, em Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Apocalipse 4, 4. Fala assim, ó. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroas. Eu confesso que, quando mais novo, cheguei já a me empolgar com a possibilidade de que alguns pudessem se assentar no trono do céu. Quem quer que fosse os 24 anciões, eu pensava, eles conseguiram uma grande dádiva. Além de trono, ainda possuíam coroas. Só de imaginar que pudesse ser um de nós, lá já me empolgava e me empolgava muito. Porém, nós precisamos entender que Deus não concede um trono e Deus, Ele não concede uma coroa a nenhum de nós com a finalidade de usurpar o seu lugar. Os tronos e as coroas somente nos são dadas com um propósito, que saibamos quando depositá-las diante daquele que de fato reina. Essa é a parte da mensagem que traz o contraponto da exaltação dada pelo Senhor. É necessário saber prostrar-se diante daquele que possui o verdadeiro trono. Versículo do 9 ao 11 agora. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas. Que jamais ousemos ocupar qualquer tipo de trono, se não for para descer dele. E prostrar-nos diante de Deus. Que jamais ousemos usar qualquer coroa, se não for para colocá-la ao chão, diante do Criador, ao Senhor. E somente a Ele seja dada a glória. Então que a gente venha entender, meus irmãos, que se Deus ele nos colocou diante de algumas situações e diante de algumas posições, a gente vem entender que quem deve brilhar é Ele. A glória
é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Que nós nunca, meus irmãos, que Deus guarde o nosso coração. Que Deus guarde o nosso coração do orgulho. Que Deus guarde o nosso coração da soberba. Que Deus nos ajude a entender quem nós somos no reino, qual é o nosso chamado, qual é a nossa posição, o que Deus quer de nós aqui nessa terra, para que a gente não venha fazer nada além do que Ele quer que nós façamos. Amém? Confesso que ainda nós não acabou ainda esse assunto. Ainda tem mais um tópico. Terça-feira que vem, em nome de Jesus Cristo, eu e o presbítero Valber, nós vamos estar aqui e a gente vai falar acerca da primazia. E eu convido você a vir para a gente fazer esse fechamento, esse encerramento, e para que essa palavra venha ficar cravada na tábua do nosso coração. Amém? Amém? Alguém tem alguma pergunta?